Convido a igreja a se colocar de pé para lermos a palavra do Senhor no texto que será para a nossa meditação nesta noite. Abra a tua Bíblia, meu irmão, na carta de Paulo ao 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Primeiro Coríntios 11, a partir do versículo 23, assim está escrito na boa palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em meu nome, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos falar com o nosso Pai mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai celestial, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, obrigado por esta oportunidade que Tu concede à Tua igreja nesta noite, de estarmos aqui reunidos na Tua casa, Senhor, louvando, bendizendo o Teu nome, trazendo no Teu altar, ó Deus, os nossos dízimos, nossas ofertas. Senhor, muito obrigado por essa rica oportunidade que temos, depois de uma semana de trabalho, de luta, de desafio, estarmos aqui, ó Deus, e expressarmos através do nosso louvor a alegria da nossa alma, Senhor, em pertencer a Ti, em ter a Ti como nosso Salvador, pelo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário, ao derramar o Seu sangue para o nosso perdão e para a salvação da nossa alma. Agora te pedimos, ó Deus, que Tu nos ajude na entrega da Tua palavra. Usa-nos, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos nesta noite. E se nessa noite houver alguém aqui que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, seja a noite aceitável para esta pessoa. É o que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Corinto era uma cidade, aliás, Corinto era a cidade mais importante da Grécia na época de Paulo. Sua riqueza era fabulosa. Era uma mega cidade onde multidões de pessoas iam ali negociar. As pessoas passavam o tempo ali em torneios, em festas, em discursos, né? O luxo e a imoralidade pública predominava no meio daquela cidade, no meio daquela população. E por isso, Corinto atraía multidões de forasteiros, tanto do Ocidente como do Oriente, que iam em busca ali do prazer, da alegria, da riqueza, dos bens materiais. Em Corinto também, meus irmãos, havia uma deusa, e essa deusa era a deusa do prazer, era a deusa da luxaria. Corinto possuía também um grande centro
de estudo linguísticos, e havia muitas escolas de filosofias, havia muitos filósofos, pessoas que se achavam muito importantes em termos da filosofia. Em Corinto também havia uma grande colônia de judeus de elevado padrão moral, que praticava fielmente a religião do judaísmo. Mas a cidade, meus irmãos, era também um centro ao culto, o culto degradante da deusa Vênus. E então, quando nós olhamos na palavra de Deus, nós olhamos lá no livro de Atos, no capítulo 18, vemos que como um homem, um evangelista, alcançou aquela cidade, como ele chegou naquela cidade tão corrupta. E este homem era o apóstolo Paulo. Paulo, com aproximadamente 50 anos de idade, ele chega àquela cidade em um traje de operário, comum como todos os homens que chegavam ali, que não era percebido. Ele entrou naquela cidade, aquela cidade tão movimentada, e ele começa ali a percorrer as ruas daquele grande centro, daquela grande metrópole que havia ali. E passando por aquelas ruas, ele foi em busca do seu sustento, e aquele grande homem evangelista de Deus, ele chega naquela cidade e não há nenhum cartaz, nenhuma propaganda que estava ali um grande evangelista. Ele chega silencioso, ele então começa a procurar algo para fazer, para ganhar o seu sustento. Porque Paulo, ele era um fabricante de tendas. E na época, essa profissão, ela era muito importante, era uma das mais importantes que havia naquela época. Podemos comparar um fabricante de tenda como um construtor hoje da construção civil, que fabricam casa, apartamento, e Paulo tinha essa profissão. E Paulo, então, percorrendo aquelas ruas daquela cidade, ele encontra um casal de nome Áquila e Priscila. E ele se associa a esse casal para trabalhar, para ganhar o seu sustento e fazer a obra do Senhor. E Paulo ali, meus irmãos, ele realiza um grande trabalho para o Senhor. Ele trabalhou aproximadamente na evangelização durante 1 ano e meio, evangelizando aquela cidade. Ele começa a evangelizar na sinagoga, ele vai também às comunidades judaicas, junto com aquelas pessoas que não eram judeus. Mas o que aconteceu? Após 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, daquela igreja sendo abençoada pelo Senhor, e os membros daquela igreja fazendo realmente aquilo que Deus queria, porque Coríntio era a menina dos olhos de Paulo. Se você olhar as cartas de Paulo, Paulo tinha um amor muito grande pela igreja de Coríntio, mas aquela igreja estava falhando no seu trabalho agora. Tudo porque o mundanismo, a carnalidade, começa a entrar no meio daquela igreja, meus irmãos. Irmãos, era importante que a igreja do Senhor, o povo de Deus, entrasse naquela cidade para levar a luz do Evangelho. E ela entrou através de Paulo, da pregação de Paulo, do Evangelho que Paulo trouxe de Jesus àquela cidade. Mas era desastroso agora ver que em Corinto, agora o mundo entrara na igreja. O mundo entrou na igreja, e agora se forma uma confusão muito grande naquela igreja. Uns querendo ser melhor que o outro, um querendo
mostrar que cantava melhor que o outro, um queria mostrar que tinha um dom melhor que o outro, e se formou assim uma grande confusão. E a igreja de Corinto, meus irmãos, se torna uma igreja carnal. Meus irmãos, é muito bonito, não sei se os irmãos já observaram o espetáculo de um navio, né? O navio que é construído quando ele é lançado ao mar. Eu nunca vi pessoalmente, mas já vi pela televisão o navio, quando ele acaba de ser construído, não é? Leva tempo, meses e anos até para se construir um navio. E quando aquele navio ele é lançado ao mar, é uma visão muito bonita. Mas é trágico, meus irmãos, é muito trágico quando o mar ele entra no navio, não é verdade? Quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei daquele filme Titanic, né? Aquele que todos assistiram aquele filme, quando o mar ele entra naquele navio e leva aquele navio a pique. Aí eu volto de novo. É muito bonito quando o navio ele entra no mar. Todos ficam felizes, alegres, porque uma grande obra está sendo feita ali. Mas quando o mar ele invade o navio, ou está próximo a invadir o navio, é muito triste. Eu creio que é desesperador para aquelas pessoas que estão ali no navio, porque eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu era mais jovem, quando um dia eu fui, agora quase ninguém vai mais a Paquetá. Quem aqui já foi em Paquetá? Levanta a mão. A gente ia a Paquetá, né? No tempo a praia era boa, a água era boa, e nós fomos para Paquetá, e era verão, e quando nós voltávamos de Paquetá, deu um temporal, e aquela barca começou a balançar, e a água começou a respingar dentro da barca, e todos ali ficaram desesperados, com medo de morrer. Paulo leva o evangelho de Jesus àquela cidade. Era um momento de alegria para a igreja, era um momento de felicidade para aqueles que andavam no vale da sombra da morte, aqueles que reconheciam Jesus como Salvador. Mas a partir do momento em que essa igreja deixa de praticar o evangelho, deixa de ser obediente à palavra de Deus, deixa de cumprir as ordenanças que o Senhor deixou para a sua igreja e começa a fazer apenas a vontade carnal, o mundo então entra naquela igreja e a situação fica muito difícil. E assim, meus irmãos, com essa situação começa a surgir no bojo da igreja as divisões entre os membros da igreja que levavam a Cristo as pessoas. Agora eles não estão mais preocupados em pregar o evangelho, não estão preocupados mais em fazer a vontade do Senhor, mas querem fazer a sua própria vontade. E na mesa do Senhor era uma situação difícil. Quando eles se reuniam para praticar a ceia do Senhor, a igreja ficava numa situação vergonhosa. Os membros daquela igreja, na sua maioria, havia perdido de vista aquilo que Deus tinha para aquela igreja ali. Paulo então deixa para aquela igreja essa palavra, deixa essa orientação que nós acabamos de ler. Irmãos, nós devemos ser cuidadosos. Devemos ser cuidadosos para que não comamos nem bebamos da ceia do Senhor de maneira indigna. Verso 28 nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É a palavra. Examine-se o homem a si mesmo e nunca participe da ceia do Senhor sem um exame íntimo e sem uma profunda gratidão.
ao participarmos da ceia do Senhor, meus irmãos, nós que temos Jesus como Salvador, precisamos procurar dentro de nós algo que fizemos que desagrada a Deus e confessarmos isso ao Senhor neste momento. E também depois sermos gratos a Ele pelo que Ele fez na cruz do Calvário. E o que Ele fez? Ali Ele derramou o seu sangue puro e carmesim, para perdoar todos os nossos pecados. Não é um, nem dois, nem três, mas a palavra de Deus diz: todos os pecados serão perdoados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus purifica o homem de todos os pecados, porque esse sangue foi de uma pessoa santa, sem pecado, sem marca, e aquele sangue tem poder para nos purificar de todo o pecado. E a partir daí, sermos gratos. Hoje é um momento, meus irmãos, de nós também sermos gratos ao Senhor, pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. E o que significa isso, pastor? Em memória de mim. Significa que Jesus Cristo quer que nos lembremos. Nós que somos do Senhor, que nos lembremos que hoje nós pertencemos ao corpo de Cristo. Nós pertencemos à família de Deus. Nós somos do Senhor. E foi isso que Paulo falou para aquela igreja ali de Corinto. E fala para nós também aqui no Jardim da Vígua, que nós, meus irmãos, somos do Senhor. Nós pertencemos ao corpo de Cristo, à família de Jesus. E Paulo então nos adverte, porque o que come e bebe do cálice indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Verso 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Meus irmãos, que essa pequena reflexão possa nos alertar. Meus irmãos, vamos nos fortalecer. Você, meu irmão, você, minha irmã, que se acha fraco, se fortaleça. E como se fortalecer? A palavra, ela é clara. A palavra, ela diz, primeiro, precisamos nos fortalecer através da oração. Foi o que nós aprendemos aqui na quinta-feira, não foi? Aqui na Casa que Brilha. A primeira coisa que o homem, o servo, a mulher de Deus precisa se fortalecer é separar um tempo, é sentir a necessidade. Você sente necessidade de orar, meu irmão? Você sente necessidade de se ajoelhar, de fechar seus olhos em um canto e levar os seus pensamentos a Deus, falar de Deus, das suas necessidades, dos seus problemas, dos desafios que você tem para a sua vida? É aí que nós nos fortalecemos, irmãos. Quando nós oramos, quando nós colocamos o nosso rosto no pó e reconhecemos que nós não somos ninguém a não ser com Jesus em nossas vidas, é assim que nós nos fortalecemos. Segunda coisa que faz nos fortalecer é através da leitura da palavra de Deus, é através da meditação da palavra de Deus. Naquele tempo antigo, meu irmão, no Velho Testamento, não havia Bíblia, não havia papel,
não havia nada escrito. A palavra era ensinada para as crianças desde pequenininha, e ela ficava gravada na cabeça das crianças, e aqueles pais colocavam, escreviam nos portais das casas, na janela, um versículo, alguma coisa da palavra de Deus, e aquelas crianças, aqueles juniores, aqueles adolescentes, até chegar jovem, eles tinham aquela palavra na sua cabeça. Precisamos ter a Bíblia na nossa cabeça, meus irmãos, ter alguma coisa em relação de Deus na nossa cabeça, porque nós não sabemos a que hora, a que momento o inimigo pode se apresentar diante de nós, e a única coisa que pode afastar o inimigo da sua vida, meu irmão, é a espada, que é a palavra de Deus. E se você não tem a palavra na sua cabeça, como é que tu vai enfrentar o inimigo? Como que tu vai enfrentar o inimigo? Como que você vai falar de Jesus para aquela situação? Aí me faz lembrar aquela história de um rapaz que foi criado na igreja. Desde pequenininho na igreja, ele participou dos embaixadores, e aí foi para o mundo, viveu uma vida dissoluta no mundo, e de repente um grupo de pessoas malvadas desse mundo, querendo fazer maldade com ele, cercaram ele para abater, para judiar dele, e naquele momento ele lembrou de Jesus, e ele falou para o chefe daquele bandido que estava lá: não faz isso comigo, que eu sou da igreja, eu sou de Jesus. E aquele bandido também, tinha sido também de igreja, e aquele bandido falou para ele: você é de Jesus? É? Então me fala um versículo da palavra de Jesus. E ele ficou meio assim. Então vou fazer outra pergunta para você. Canta um hino de Jesus da igreja para mim. E ele ficou sem saber o que fazer, e ele ficou meio nervoso, e ele lembrou daquela canção que ele aprendeu lá quando era pequenininho na classe das crianças, e ele cantou: sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha. E aquele bandido, o chefe lá: rapaz, mas você é um cara grandão desse tamanho, você cantar para mim que você é uma florzinha de Jesus? E aquele cara também aprendeu lá, e falou: rapaz, depois dessa aqui, você pode ir embora. Liberou ele. Meu irmão, o que eu quero dizer com isso? Precisamos aprender a palavra, ter a palavra em nosso coração, que não sabemos o dia de amanhã, não sabemos que inimigo nós vamos enfrentar na nossa frente, e você tem que saber da palavra de Deus. Você tem que pelo menos saber decorar o Salmo 23, o Salmo 91 e outros salmos que nos falam do Deus que nós servimos, do Deus que nós adoramos, do Deus que nós cultuamos, do Deus em que nós celebramos a nossa redenção em Cristo Jesus. E Paulo, meus irmãos, ele está ali na igreja de Corinto para falar para aquela igreja, para eles tomarem uma posição diante de Deus. Meus irmãos, que nessa noite, quando vamos participar dessa ordenança que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós nos lembrarmos do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Para nós nos lembrarmos, meus irmãos, que nós somos do Senhor. Fazemos parte, meus irmãos, da igreja de Cristo. E nada neste mundo, nada pode nos atingir, porque nós temos um Deus poderoso, um Deus que cuida, um Deus que está cuidando, já cuidou, está cuidando e vai cuidar das nossas vidas aqui, enquanto nós estivermos neste mundo, porque o preço que o Senhor Jesus Cristo pagou naquela cruz foi muito alto para a nossa salvação. Por isso, meus irmãos, vamos continuar firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Amém?